Bom, nesse vídeo a gente vai resolver alguns problemas relacionados à cartografia aplicada. Bom, particularmente nesse vídeo eu vou mostrar como é que se trabalha com os mapas que estão em coordenadas geográficas, tá? Eu errei aqui. Só um segundo. Então, geográficas, certo? Se você não sabe, as coordenadas geográficas são aquelas que são dadas por suas latitudes e longitudes, utilizando as unidades de grau, minuto e segundo, tá? Particularmente, a gente vai usar um mapa do estado do Pará, um mapa rodoviário do estado do Pará, e eu quero fazer aqui uma ressalva. A ressalva que eu vou fazer é a seguinte: como eu não tenho um mapa físico aqui nas minhas mãos, e para usar as relações de medidas, eu baixei aqui um mapa do estado do Pará. Então eu baixei esse mapa do estado do Pará aqui, que está nas unidades, que está na projeção geográfica, certo? Graus, minutos, segundos, que é o mapa do estado do Pará, o mapa rodoviário. Ele está disponível no DNIT, no DNIT, certo? Eu baixei lá. Ele é bem pesado e tal, mas ele vai servir para a gente trabalhar, já que eu não tenho um físico. Bom, outra ressalva que eu quero fazer é que, como eu estou com esse mapa digital, os nossos cálculos eles vão ter um certo erro, certo? Se você for considerar a exatidão do problema. Muito por causa do zoom que eu vou dar aqui, certo? E também da natureza aqui do mapa, né? Na escala que ele foi feito. Eu já fiz alguns trabalhos, alguns cálculos aqui nesse mapa digital, e tem alguns erros. Quando eu fui calcular a distância entre duas cidades, deu um erro de 4 km quando eu fui comparar com os resultados do Google Maps, tá? Mas eu quero que pelo menos você entenda o que eu vou fazer aqui nesse exercício, tá? Então a gente vai trabalhar com esse mapa aqui, mas o ideal é que você tenha um mapa rodoviário nesse sistema de coordenadas, certo? Sistema de coordenadas geográfica. E o que eu fazer aqui, você vai conseguir fazer precisamente os cálculos com uma ordem de grandeza bem precisa mesmo, fazendo à mão. Mas como eu não tenho mapa, eu vou usar o digital. E eu vou usar a régua aqui na tela do computador. Vocês não vão ver a régua, obviamente, né? Mas eu vou estar usando ela aqui na tela do computador para medir distâncias, tá? Bom, eu só vou ajustar aqui esse zoom para um zoom de 116,30%. Por que eu ajustei? Porque esse aqui foi o melhor zoom com o menor erro possível que eu vou ter quando eu for usar a régua aqui no computador, tá? É como se eu estivesse olhando para o mapa assim quando estivesse físico, como se eu tivesse ele físico, certo? Então a gente vai trabalhar com esse zoom aqui no mapa. Tá, vamos voltar aqui para a planilha. Bom, o que a gente vai fazer? Então, nesse trabalho, a gente vai fazer basicamente 4 atividades. A gente tem um mapa já, ele está nas coordenadas geográficas, certo? E a gente tem 4 missões. A primeira é encontrar a escala do mapa usando uma régua. Já vou mostrar como a gente vai fazer isso. A segunda é calcular as coordenadas da cidade de Tomé-Açu, que fica no estado do Pará. Por isso, o mapa do estado do Pará, correto? Muito bem. A terceira é calcular a distância real entre as cidades de Portel e Curralinho. São 2 cidades aqui do estado do Pará, correto? A distância real. A quarta atividade que nós faremos é calcular a área formada pelo triângulo cujos vértices são as cidades de Bagre, Curralinho e Oeiras do Pará. Então essas 3 cidades, os vértices dela vão formar um triângulo, certo? E a gente vai querer calcular a área dessa região, ok? Então vamos começar. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida aqui. Enfim, né? Vamos lá. Bom, vamos aqui então para a
para a primeira missão, que é encontrar a escala do mapa usando só uma régua e a nossa matemática. Então vamos lá. A primeira coisa, quando você não conhece a escala do mapa, obviamente esse mapa aqui, como ele é muito bem trabalhado, ele tem a escala, obviamente, mas suponha que ele não existe a escala dele e o professor ou no seu orientador peça para você calcular a escala desse mapa, já que você não tem conhecimento prévio dela. Você tem que olhar então para cá, ó, tá? Para cá. Se você olhar aqui, ó, essas são as coordenadas desse ponto, desse ponto, desse ponto. Aqui você está vendo, só mais um detalhe, vamos voltar aqui rapidinho, só para a gente não se perder aqui. O que a gente está vendo, na verdade, é o estado do Pará, correto? Então concorda comigo o seguinte, vou fazer o globo terrestre aqui, vou tirar isso aqui, deixar aqui a borda, pode ser amarelo, tamanho 2 aqui, beleza. Esse aqui vai ser o globo terrestre. Bom, vou tentar fazer um esboço aqui, vamos lá. Ops, muito errado, acho que mais ou menos aqui. Tá, você concorda comigo que o Brasil só tem uma faixa dele, ó, isso aqui é América Latina, certo? Aí pra cá vem os Estados Unidos e tal, Canadá, é só um esboço, tá? Então o estado do Pará, se você ver no globo, ele tá mais ou menos bem aqui, certo? Só uma parte dele, um pouquinho acima da linha do Equador em 0 grau. Então aqui você tem o norte, aqui você tem o sul, aqui você tem o oeste, aqui você tem o oeste, certo? Beleza, então se a gente olhar para o estado do Pará, ele fica em qual quadrante? Ele fica no quadrante norte e sul. Por convenção, a gente adota que todas as coordenadas, a longitude e a latitude, da linha do Equador para sul é negativo, certo? E da linha dessa longitude de Greenwich para a esquerda também é negativo, nas coordenadas norte, certo? Então, obviamente, todas as coordenadas do Pará, elas terão coordenada norte negativa e sul negativa. É por isso que esse mapa está aqui, ó, menos 55 graus, menos 54 graus, certo? Então essa é a projeção no qual ele foi feito, é por isso que ele nunca vai mudar. Sempre quando a gente encontrar as coordenadas de um ponto aqui no estado do Pará, vamos dar um zoom aqui, ó. Ops, vamos dar um zoom aqui. Então está aqui o estado do Pará, só um esboço, né, obviamente. Então digamos que a gente quer encontrar as coordenadas desse ponto aqui, a gente vai trabalhar, eu já vou mostrar como é que a gente vai fazer isso. Então o que é que a gente vai ter? A gente não tem que esquecer que quando a gente calcular a coordenada desse ponto, nesse sistema de coordenadas geográficas, a gente vai ter, esse ponto vai ter uma certa coordenada oeste, que vai ser negativa, e uma certa coordenada, ops, só um segundo, aqui é norte e sul essa linha, então ele vai ter uma certa coordenada sul e uma certa coordenada oeste, certo? Qualquer ponto aqui vai ser sempre menos sul e menos oeste. Agora a gente vai ter que determinar isso, mas isso é um dos problemas aqui. Tá, dito isso, vamos voltar para o mapa. Deixa eu ver quantos minutos já tem. 8. Vou tentar fazer primeiro, pelo menos as duas primeiras em 20 minutos. Vamos. Tá, voltando para o mapa, a gente tem que calcular a escala do mapa. A escala supõe que você não saiba, mas você tem o mapa em mão. Você sabe que o mapa, se você observar, ele está variando, olha, de 57 está para 56, aqui está para 55, 54. Então, de um quadrante, na verdade, ele tem um intervalo de 1 grau, certo? 1 grau. Então, daqui para cá, ó, decresceu 1 grau, certo? Eu vou pegar a minha régua e medir aqui isso no meu computador, tá? Eu vou colocar a régua na tela do meu computador e medir essa distância aqui, tá? Lembre-se que eu estou fazendo isso e vai ter um pouquinho de erro por causa desse zoom aqui. Que o ideal seria ter o mapa em mãos, tá? Então vou colocar minha régua aqui e medir isso aqui. Vou usar o vídeo. Então eu acabei de medir essa distância na régua, dá 4,9 centímetros, certo?
vou fazer um esquema aqui. Então esse quadrante, olha, essa distância aqui, ó, tem 4,5 centímetros. E essa distância aqui, ó, a escala geográfica dela está variando em 1 grau, certo? Uma dica, vamos esquecer o negativo aqui, porque senão você pode considerar ele e entrar nos cálculos, mas ele é só para dizer que a gente está abaixo da linha do Equador, certo? E à esquerda de Greenwich, só isso, tá? Então vamos esquecer o menos aqui. Então qual é a relação que nós temos? A gente tem que 1 grau corresponde a 4,5 centímetros. Eu medi com a minha régua, certo? É justamente essa variação, de 57 está indo para 56. É 1 grau de diferença nos quadrantes, correto? Muito bem. Agora a gente quer saber, por exemplo, a escala disso aqui, certo? Ou seja, isso aqui está dizendo para nós, ó, é como se fosse uma semelhança, né? 1 grau tá para 4,5 centímetros, tá? Bom, o que a gente pode fazer? A escala é definida como 1 para o denominador, certo? Tem que ficar assim. Então vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Então, muito bem, para determinar a escala, a gente vai usar a simples relação do seguinte, olha, uma informação aqui, a circunferência da Terra, certo? A circunferência da Terra, certo? Essa circunferência aqui, ó, ela vale 40.000 quilômetros, certo? Vamos dividir esse 40.000 quilômetros pelos 360 graus. Se você fizer essas contas, você vai encontrar 111,32 quilômetros. Beleza? Ou seja, cada grau tem 111,32 quilômetros. Detalhe, isso no Equador. Perceba que a circunferência da Terra ela vai depender, ó, da latitude. Ok? Só que, como eu disse para vocês, isso é só uma aproximação, certo? Como o Pará está muito próximo do Equador, a gente vai considerar esses 40.000 quilômetros, tá? Para fazer essa relação. Então não esqueça disso. Se você está trabalhando nessa faixa perto do Equador, utilize essa aproximação de 40.000 quilômetros da circunferência da Terra, certo? E divida isso por 360 graus, que é, na verdade, né, o círculo. Tá. Aí você pode perguntar, mas se eu quisesse, por exemplo, saber qual é a circunferência sei lá, na latitude de menos 2 graus sul, certo? Essa latitude aqui. Qual é a circunferência dessa latitude? Bom, aí você teria que corrigir, né? Corrigir a circunferência desse paralelo aqui, vai ser a circunferência do Equador vezes o cosseno do ângulo do local que você está em relação ao centro da Terra. Então isso daí são correções, tá? Obviamente esse mapa que a gente está trabalhando aqui, os caras que fizeram ele usaram alguma fórmula de correção para calcular com maior precisão essas coordenadas, tá? Mas como eu disse, vamos só adotar os 40.000 quilômetros, tá bom? Muito bem. Então a gente tem essa relação aqui, ó. 1 grau é 111,3 km. E a gente mediu no mapa, o mapa está variando 1 grau aqui, ó, na coordenada oeste. E se você perceber aqui, ó, na coordenada sul, ó, ele está variando também 1 grau, de 3 para 2 para 1, entendeu? Muito bem. Ó, aqui, ó, esse aqui é o Equador, tá certo? Esse aqui é o Equador. Esse aqui é o Equador. Então, abaixo do Equador, ó, tudo é negativo. Aqui o sul ainda está positivo, ó. O sul ainda está positivo porque ele está acima da linha do Equador,
Seria basicamente isso aqui, ó, certo? E estaria para cá, ó. Tá, então vamos lá, muito bem. Tá. Então a gente tem que 1 grau, eu medi com a régua na tela do computador, deu 4,5 centímetros. Então vamos fazer o seguinte, ó. 1 grau vale 111,3 quilômetros, correto? Então a gente tem, ó, 4,5 centímetros, certo? Vamos converter isso aqui para deixar a escala bonitinha. Então olha lá, 1 quilômetro é 1000 metros, 1 metro é 100 centímetros. Portanto, isso aqui cancela com isso, certo? Isso cancela com isso, esse metro cancela com isso. Então o que é que a gente vai ter? Vamos fazer esse cálculo aqui. Eu vou fazer aqui na minha calculadora científica. Então pessoal, eu fiz o cálculo aqui. E lembre-se que o que a gente está calculando aqui é o denominador da escala, certo? A escala é 1 para alguma coisa. Esse alguma coisa a gente está calculando aqui. Bom, esse resultado aqui vai dar 2, 4, 7, 3, 3, 3, 3. Tá? O que? Um número qualquer, escala do mapa. Nesse caso, como eu não estou inferindo, é centímetros, tá? A gente está medindo em centímetros. Muito bem. Então, a escala, ó, é 1 para... Vamos ver aqui, ó. 2.473.303, tá? Essa é a escala do mapa. Então, bora aproximar isso aqui para o múltiplo de 50 mais próximo. Então, é 1 para 2.450.000, tá? Essa seria a escala do mapa. Muito bem. Então, não esquecer desse detalhe aqui, ó, tá? Que 1 grau é 111,3 km no Equador, tá? Agora vamos só ver mais um detalhe, ó. Se você for ver aqui, ó, a escala desse mapa aqui, eu vou mostrar para vocês. Ele é de 1 para 250 milhões, certo? Olha, escala 1 para 200, na verdade é 1 para 2.250.000. E a gente achou 2.450.000, tá? Isso porque, lembrando mais uma vez que a gente está usando o valor no Equador. Então, aqui eles usaram alguma forma de correção, alguma projeção corrigida, tá? Mais precisa, por isso a diferença. Mas é assim que se calcula, tá? Agora, a partir de agora, a gente vai trabalhar com a escala desse mapa aqui para não dar muita discrepância nos nossos cálculos. Então, vamos lá. Deixa eu fechar isso aqui. Então, muito bem. A gente já fez isso, né? Vamos para o próximo. Na verdade, eu vou terminar esse vídeo aqui para fazer as outras depois, tá? Lembrando que a próxima questão que a gente vai fazer, ó, a gente calculou já a escala do mapa, tá? Então, vamos calcular as coordenadas de uma cidade de Tomé Açu, no Pará.